cumprimentar toda a igreja na paz do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, motivo de muita alegria, satisfação, prazer de poder estar aqui na casa de Deus, cultuar a Deus, louvar a Deus, que só o Senhor, nosso Deus, Ele é digno de todo o nosso louvor e toda a nossa adoração, para que nós possamos servir a Deus, servir com excelência, servir com nosso Deus com reverência, respeito que Ele merece, com fé, com coração quebrantado, que nós venhamos à casa de nosso Deus, como o pastor fez a leitura no começo do texto, com alegria, alegrai-vos, quando convidou, envie à casa de Deus, porque, meu irmão, se nós estamos aqui, eu vim buscar a presença de Deus e você saiu da sua casa para estar na presença de Deus, pois tenha certeza que Deus Ele se faz presente nesse lugar. Tenha certeza que Deus está aqui para ouvir a sua oração. Deus já sondou o seu coração. Ele sabe o que você está precisando, o que passa no seu coração. Amém, meus irmãos? Porque Deus nos ama. Você tem ideia, meus irmãos, o quanto Deus nos ama? Deus nos ama tanto que agradou-nos a dar o seu reino a nós. Não somos merecedores, somos pecadores, mas o amor de Deus, a sua bondade, a sua misericórdia, não há como medir, é infinita. Amém, meus irmãos? Irmãos, o texto da palavra está em 1 Reis, capítulo 13. 1 Reis, capítulo 13. Vamos ler o verso de 1 até o verso 29. O texto é um pouco longo, mas é interessante ler para que a gente possa compreender. 1 Reis, capítulo 13, verso 1 a 29. Amém, meus irmãos? A epígrafe do capítulo fala assim: um profeta prediz contra o altar. Eis que, por ordem do Senhor, veio ajudar Betel, um homem de Deus, e Jeroboão estava junto do altar para queimar incenso. Clamou o profeta contra o altar, por ordem do Senhor, e disse: altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos, que queimam sobre ti incenso, ossos humanos, e queimarão sobre ti. Deus deu naquele mesmo dia um sinal, dizendo: este é o sinal de que o Senhor falou, eis que o altar se fenderá e se derramará a cinza que há sobre ele. Tendo o rei ouvido a palavra do homem de Deus, que clama contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu a mão sobre o altar, dizendo: prende-o. Mas a mão que estendera contra o homem de Deus secou e não podia recolher. O altar se fendeu e a cinza se derramou do altar. Segundo o sinal, o homem de Deus apontara para a ordem do Senhor. Então disse o rei ao homem de Deus: implora a favor do teu Deus e ora por mim, para que esse possa recolher a mão. Então o homem de Deus implorou a favor do Senhor, e a mão do rei se lhe recolheu e ficou como antes. Disse ao rei ao homem de Deus: vem comigo a casa e fortalece-te, e eu te recompensarei. Porém o homem de Deus disse ao rei: ainda que me destes, metade da tua casa não iria contigo, nem comeria pão, nem beberia água neste lugar, porque assim o Senhor me ordenou pela sua palavra, dizendo: não coma pão, nem beberás águas, e não volte pelo caminho por onde fostes. E se foi por outro caminho, e não voltou pelo caminho por onde viera a Betel. Morava em Betel um profeta velho. Vieram seus filhos e lhe contaram tudo o que o homem de Deus fizera aquele dia em Betel. As palavras que disseram ao rei, contaram-nos ao seu pai. Perguntou-lhes ao pai: por onde, que caminho foi? Mostraram seus filhos o caminho por onde fora o homem de Deus que viera ajudar. Então disse a seus filhos: apartai o jumento. Apartaram-lhe o jumento, e ele montou, e foi após o homem de Deus, e, achando sentado debaixo de um cavalo, disse: és tu
o homem de Deus que vieste de Judá? Ele respondeu: sim, eu mesmo. Então lhe disse: vem comigo a casa e come pão. Porém ele disse: não posso voltar contigo, nem entrarei contigo, não comerei pão, nem beberei água contigo neste lugar, porque me foi dito pela palavra do Senhor ali: não comerás pão, nem beberás água, não voltarás pelo caminho por onde foste. Tornou-lhe ele também: eu sou profeta como tu, e um anjo me falou a fazer voltar comigo a casa para comer pão e beber água. Porém mentiu-lhe. Então voltou e comeu pão na sua casa e bebeu água. Estando eles à mesa, veio a palavra do Senhor ao profeta, que eu tinha feito voltar, e clamou ao homem de Deus que viera de Judá, dizendo: assim diz o Senhor, porquanto foste rebelde à palavra do Senhor, e não aguardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te mandara, antes voltaste e comeste pão e bebeste água no lugar de que te dissera: não comerás pão nem beberás água, o teu cadáver não entrará no sepulcro de teus pais. Depois o profeta, a quem fizera o profeta, havia comido pão e bebido água, apartou para ele o jumento e foi-se, pois, e um leão o encontrou no caminho e o matou. O seu cadáver estava atirado no caminho, e o jumento e o leão parados junto ao cadáver. Eis que os homens passaram e viram o corpo lançado no caminho, como também um leão parado junto ao corpo. E vieram e disseram na cidade, e onde o profeta velho habitava. Ouvindo o profeta que eu fizera voltar do caminho, disse: é o homem de Deus que foi rebelde à palavra do Senhor. Por isso o Senhor entregou ao leão, que o despedaçou e matou, segundo a palavra que o Senhor lhe tinha dito. Então disse a seus filhos: abartai o jumento. Eles o abartaram, e ele foi e achou o cadáver atirado no caminho, e o jumento e o leão parados junto ao cadáver. O leão não tinha devorado o corpo, nem despedaçado o jumento. Então o profeta levantou o cadáver do homem de Deus e o pôs sobre o jumento e o tornou a levar assim. Veio o profeta velho à cidade para chorar e enterrar. Meus irmãos, nós conhecemos a palavra sobre Israel através da Bíblia que Deus nos presenteou. Nesse texto a gente vê que Deus presenteou Israel com os patriarcas, mas porém Israel não valorizou. Então Deus presenteou Israel com os juízes. Também Israel não valorizou. Deus presenteia Israel também com os profetas, mas o povo também, Israel, não valorizou. E ainda nos juízes, o povo pediu um rei. Dá-nos um rei, igual as outras nações que lá tem rei para governar. Dá-nos um rei para nós, para nos governar, para governar a nossa nação. E Deus ouviu, atendeu às lágrimas de Samuel, que pedira, que o povo estava pedindo um rei, atendeu o pedido. Então Deus dá um rei, segundo o coração do povo. Rei Saul, primeiro rei de Israel, um rei alto, um rei bonito, forte, era tudo aquilo que aquele povo queria. Eles imaginavam aquele rei segundo o coração deles. Então Deus o deu. Mas porém Saul foi também precipitado. Saul, ele começa a acreditar na sua própria força, do que ele era capaz de fazer. Saul começa a se distanciar de Deus, a esquecer de Deus. E ele acha que ele é capaz de fazer tal coisa, ele começa a desobedecer. Porém, o Senhor o rejeitou. O Senhor rejeitou. Deus dá outro rei, Davi, o segundo rei que Israel teve. Davi foi um rei conforme o coração de Deus. Deus desejava aquele rei. Davi era poeta, Davi era músico, Davi foi um grande escritor de salmos.
Mas porém, Davi envelheceu. O tempo de Davi findou. Então veio no seu lugar para assumir o rei Salomão, filho de Davi, sendo ele o terceiro rei que governa a nação de Israel. Salomão veio um homem muito sábio, um dos 2 homens mais sábios da Bíblia que a gente tem conhecimento, Salomão e Daniel. Daniel tinha uma inteligência, uma sabedoria vertical. Daniel, ele sabia traduzir os enigmas de Deus, os sonhos, os pensamentos, tudo que era de Deus. Daniel tinha essa sabedoria dele conhecer, dele decifrar os sonhos. Amém, meus irmãos? Salomão também muito sábio, já era uma sabedoria horizontal para governar aquele povo, uma sabedoria de Deus, mas ela horizontal, no sentido de governar a nação, resolver os problemas da sua nação, ter e fazer um grande reinado. Salomão também era botânico, músico, poeta, um grande escritor, arquiteto. Salomão, antes de morrer, ele já passa o bastão para seu filho, Roboão. Salomão, ele no último livro que ele escreve, que é Eclesiastes, lá ele descreve, ele relata da conclusão das coisas que ele conquistou. Salomão teve ouro, Salomão teve prata, Salomão teve o poder, Salomão teve as riquezas, Salomão teve todas as mulheres que ele desejou na vida dele. Mas conclusão de tudo isso, vaidade. Conclui que tudo foi vaidade. Então, meus irmãos, só que Salomão morre, aí seu filho assume o trono, Roboão assume o trono. Mas Roboão também, jovem, inexperiente, imaturo, ele foi precipitado. Logo que ele assume o trono, veio do Egito, o rei do Egito, Sisaque, saqueou Israel, levou todo o ouro, toda a prata que tinha em Israel, os escudos de ouro que Davi tinha, levou tudo. Então Israel ficou na falência naquele momento. Israel ficou na falência. E Roboão, para tentar recuperar tudo que tinha perdido, tinha deixado levar, ele tinha a ideia de aumentar impostos sobre o povo, para recuperar tudo que ele tinha perdido. Mas porém, o povo não aceita. O povo não aceita que aumente aqueles impostos. Se eles já pagavam impostos, aumentar e elevar mais ainda, o povo bradou, o povo reivindicou, o povo não aceitou aquela situação. Então Roboão, ele pede conselhos a 2 grupos. Grupos dos anciões, é o primeiro, são os mais velhos, aqueles que já aconselhavam seu pai Salomão. E ele também pede conselho ao grupo dos jovens da sua idade, da sua época. Primeiramente ele ouve os anciãos, que são os mais velhos, e relata de tudo que o povo está reivindicando, que o povo não aceita. Ele conta a situação. Então os anciãos o aconselham: ganha o povo, agrada o povo, fica do lado do povo, atende às reivindicações do povo. Quem tem o povo tem poder, quem tem o povo tem garantia, quem tem o povo tem tudo. Ninguém faz nada sem o povo, ganha o povo. Porém ele vai consultar o outro grupo, que são os jovens da sua época, amigos, e os jovens aconselham da seguinte maneira:
Então fala para eles que se o braço do teu pai era pesado para aquele povo, fala que teu dedo pequeno é muito mais pesado do que o braço do teu pai. É muito mais pesado. Então ele estava indicando ali que ia ser difícil, que o reinado dele ia ser torturante, ia ser complicado para aquele povo. Então o povo se rebelia, o povo não aceita aquela situação. Então naquele momento veio do Egito Jeroboão, que era um fugitivo que ele vivia lá, e ele sabe de toda aquela situação que está acontecendo, e ele chega em Israel. Então ele chega e pergunta ao povo: o que há na casa de Davi? O que tem na casa de Davi para nós? Então ele seduziu o povo. Jeroboão enganou o povo. E nesse momento o reino de Israel ele é dividido em reino do sul e reino do norte. Jeroboão ficou com as 10 tribos, reino do norte. Roboão ficou com o reino do sul, 2 tribos. Com toda essa confusão que está acontecendo aqui, lá no Egito, um profeta tinha falado para Jeroboão que um reino seria dado a ele. Aparente confusão de tudo que está acontecendo aqui, mas tudo foi permissão de Deus. E Roboão também tinha sido avisado que havia uma profecia que o reino seria dividido, mas ele não vigiou. Ele foi um precipitado, ele não ficou do lado do povo. Então, meus irmãos, com toda a confusão, Deus não faz as coisas de qualquer jeito. Nada aqui foi por acaso. Não foi. Jeroboão já sabia que um reino seria dado a ele. Você sabe por quê? Deus prometeu. E aquilo que Deus prometeu para a minha vida e que Deus prometeu para a sua vida, tenha certeza que Deus vai cumprir. No tempo dele, na hora certa, do jeito dele, Deus cumpre. Deus não é homem de palavra. Ele disse assim, que falou que vai te dar algo e ele não vai dar. Ele vai dar. No tempo dele, na hora dele, no jeito dele, mas ele vai te agraciar. Ele vai te dar o que ele prometeu, tenha certeza disso. Porém, Jeroboão, ele chega lá, ele assume o reino e ele muda a ordem do culto. Então ele constrói em Betel um altar, e ali ele começa a queimar incenso naquele altar. Jeroboão é a figura daquela pessoa que tem um chamado, mas ele não acredita no chamado ou não confia no chamado. Por quê? Deus prometeu que ele seria rei, o reino seria dado para ele estava de rei. Só que ele já era assim, titulou-se sacerdote e também profeta. Então ele queria agregar todos os cargos para ele. Ele não confiava. Ele queria pegar as funções tudo para ele. Meus irmãos, na obra do Senhor, olha para o céu. Olha para o céu. Dá para contar as estrelas que tem lá? É impossível, né? Não tem como. Mas lá há espaço para todas elas brilhar. Então, na obra de Deus também há espaço para todo mundo. Aquilo que Deus te deu, faz com excelência, trabalha com excelência. Não vai querer nunca, eu quero fazer isso, não fica com inveja do teu irmão, não é porque eu queria, faz aquilo ali. Não, não. Há espaço para todo mundo. Há espaço para todo mundo. E esse homem, Jeroboão, ele era essa pessoa, que ele não confiava no chamado. E então ele tinha um tríplice cargo. Ele era rei, sacerdote e também profeta. Queimava incenso naquele altar que ele construiu. E só quem era autorizado, quem podia fazer, eram os sacerdotes da linhagem de Arão, que podia fazer tais serviços que ele começou a fazer.
Meus irmãos, eu gostaria de ler aqui o verso 1 e 2. Eis que por ordem do Senhor veio de Judá a Betel um homem de Deus, e Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. Clamou o profeta junto ao altar por ordem do Senhor e disse: altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos, que queimam sobre ti incenso, e ossos humanos se queimarão sobre ti. Profeta chega, Deus levanta um profeta em Judá para vir profetizar contra aquele altar. Então, o profeta chega, está aquele rei vestido de sacerdote, e também ele está com o cutelo na mão, está com o facão na mão ali, porque ele está matando os animais para fazer queimar os incensos. E Deus usa esse profeta anônimo. A Bíblia não fala o nome desse profeta, e naquela época lá também ninguém conhecia esse profeta, ele era anônimo. Irmãos, tenha certeza que Deus levanta pessoas anônimas para realizar grandes coisas. Deus usa pessoas anônimas para realizar grandes feitos na obra do Senhor. O profeta não era famoso, ninguém conhecia. Amados, estamos aqui hoje na presença de Deus. Imaginemos que quantas pessoas nesse momento pelo mundo estão com o joelho dobrado, orando por nós. São pessoas anônimas. São pessoas anônimas. Deus usa pessoas anônimas para fazer grande coisa. Tudo que você dá para a obra de Deus é contabilizado. Aquele real que você deu, que você doou, Deus contabilizou. Talvez quem recebeu esqueceu, talvez até você que doou esqueceu, mas Deus contabilizou. Aquele tempo que você tirou para adorar a Deus, para vir na casa de Deus, para estar na frente, Deus contabilizou. Aquele dia que você orou, Deus ouviu a tua oração. Então, meus irmãos, Deus usa pessoas anônimas para realizar grandes feitos na sua obra. Imagine a situação. Profeta anônimo chega, o profeta não tem conversa, ele chega e ele começa a profetizar contra aquele altar. Imagine que o cenário na hora, aquele rei bem vestido, um altar, com certeza com uma boa aparência, era um lugar com boa aparência, mas aquilo para Deus era imundo. Ele estava queimando incenso para ele, mas Deus não estava aceitando. Irmãos, lendo aqui o verso 4: tendo o rei ouvido a palavra do homem de Deus, que clamava contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu a mão sobre o altar, dizendo: prende-o. Mas a mão que estendera contra o homem de Deus secou, e não podia recolher. Imagina a situação do rei. Chega um profeta. O profeta não é conhecido, ele é anônimo. Ele estende a mão sobre o altar e profetiza: altar, altar, Deus é contra ti. E naquele momento as coisas começam a acontecer. Aquele altar parte ao meio, ele vem caindo ao chão, fogo se apaga. Aqueles animais que estavam sendo queimados caem no chão, a gordura cai no chão, tudo começa a acontecer. Então o rei fica numa situação que ele diz: quem é esse daí? Imaginemos, quem é esse daí? É um profeta. Quem é esse profeta? Ele é um profeta. Veio de onde? Veio de Judá. Mas ele é conhecido? Não. Ninguém conhece? Não. Ele é famoso? Não. Mas quem é esse homem afinal? Ninguém conhece. Então naquele momento ele estende a mão sobre o altar e fala: prende-o. Ele não gostou do que o
falou. Ele não gostou do que o profeta estava dizendo. Então ele manda prender o profeta. Meu irmão, mas uma coisa que ele não sabia é que aquele homem de Deus, ele era um protegido de Deus. Ele era um protegido de Deus, porque Deus, quando Ele coloca para tu fazer algo na obra dele, fazer para Ele, Deus te protege. Deus, Ele garante a tua integridade, a tua segurança. O rei não sabia que aquele homem de Deus, ele era ungido de Deus, que ninguém poderia tocar nele. Ele era ungido de Deus, ele era um protegido de Deus. Quando você tem um chamado, que você trabalha na obra de Deus, você é um protegido de Deus. Deus garante a tua integridade, meu irmão. Nada vai te acontecer, ninguém vai te molestar, nada e nem ninguém pode, porque você é ungido de Deus, porque você é protegido de Deus. E Deus garante, Ele manda você e Ele garante. Deus não vai deixar que nada aconteça contigo. Olha aqui o exemplo desse homem. Prende-o. Olha só, prende-o. Na hora a mão secou. E aí, vai fazer o quê? Como que prende? Protegido de Deus. Aquele homem tinha a unção de Deus na vida dele. Nada poderia impedir o que ele tinha lá para fazer, e nada poderia o molestar. E aí a gente vai para o verso 6, que diz: então disse o rei ao homem de Deus: implora a favor do Senhor teu Deus e ora por mim, para que eu possa recolher a mão. Então o homem de Deus implorou a favor, e a mão do rei se recolheu e ficou como dantes. Na hora, ele pede, clama a teu Deus, por favor, implora para ele, para que eu fique bem. E o homem de Deus clama ao Senhor, e na mesma hora a sua mão se restaura, ele fica bem. E aí ele tenta recompensar o homem de Deus: vem comigo à minha casa e se fortalecerá. Come água, toma água, come pão. E na mesma hora ele não aceita, ele fala: eu não posso, porque o Senhor falou que aqui eu não devo comer pão, que aqui eu não devo beber água, e eu devo voltar por outro caminho, não é nem pelo caminho que eu vim, mas por outro caminho. Mesmo que tu me dê a metade da tua casa, eu não aceito de maneira alguma. Então aquele homem, ele se retira, ele vai embora, toma a sua direção. Verso 11, irmão. Morava em Betel um profeta velho. Vieram seus filhos e lhe contaram tudo que o homem de Deus fizera aquele dia em Betel. As palavras que dissera ao rei, contaram a seu pai. Então o profeta é anônimo, ninguém conhece o profeta. O profeta é anônimo, ele vem de Judá, ninguém conhece. O profeta, ele causa um reboliço ali, um avivamento, um reboliço. Ele profetiza contra aquele altar começa a cair, a se derreter, tudo começa, a cinza começa a cair. O rei é humilhado, Deus, o Senhor, ele é glorificado. Então esse boato se espalha. E havia em Betel um profeta velho. Os filhos deles ouviram falar de tudo que havia acontecido e levaram a informação ao seu pai. Chegando lá, ele sabendo de tudo que tinha acontecido, ele falou: para onde foi o homem de Deus? Para onde ele foi? E apontaram a direção que ele tinha saído. E ele pede para os seus filhos apartarem um jumento, colocar uma cela, um esposo, um jumento dele ir. Seus filhos o faz isso e ele vai. Ele chega lá na frente, o homem de Deus estava debaixo de um carvalho. Provavelmente poderia estar cansado, mas ele estava debaixo de um carvalho. Então o profeta velho conversa com ele: és tu o homem de Deus que veio de Judá? Sim, Senhor, sou eu mesmo.
Ele convida: vamos à minha casa, come pão, bebe água, descansa. E ele rejeita: não, eu não posso, de maneira nenhuma eu posso, porque o Senhor falou que eu não devo comer pão aqui, eu não devo beber água neste lugar, e que eu tenho que voltar para outro lugar. E aí ele fala: mas eu também sou profeta como tu, eu também sou profeta, vai comigo. E ele rejeita, ele fala: não posso, o Senhor falou que eu não devo beber água aqui, nem comer pão, eu devo voltar por outro caminho. Então o profeta velho, com más intenções, ele chega e fala o seguinte: é que um anjo apareceu para mim, e o anjo falou que tu tem que voltar comigo para vir para minha casa para comer e beber. Eu sou um profeta, eu também sou profeta como tu, não está confiando em mim? O anjo apareceu, então vamos na minha casa. Profeta velho, cheio de malandragem, vamos. Então o profeta velho, ele iludiu ele persuade aquele homem de Deus e o convence, porque ele fala que um anjo falou para ele também é profeta e é velho. Então aquele homem vem, acompanha o profeta velho e vem à casa do profeta velho. Chegando lá, quando eles estão sentados à mesa para comer o pão e tomar água, Deus, que há muito tempo não usava aquele profeta velho para nada, Deus toma a boca daquele profeta e fala que ele foi rebelde, como tu foi rebelde à minha palavra, não seguiu os meus mandamentos, não me obedeceu, por isso tu não serás sepultado no sepulcro dos teus pais. Então Deus estava indicando naquele momento, através daquele profeta, que ele morreria por ali mesmo. Ele morreria por ali mesmo. Irmãos, cuidado com o profeta velho. Cuidado com o que anda dizendo o profeta velho. O profeta, o homem de Deus, tinha tudo para dar certo. Tudo para dar certo. Vem de Judá, ele é anônimo, ele chega, profetiza contra o altar, aqueles acontecimentos tudo ali, ele vai embora, tinha tudo, e ele estava sendo protegido, porque ele estava na presença de Deus. Porque há um segredo, meu irmão, para você ser protegido, para você ser ungido, para Deus garantir a tua integridade e segurança, precisa estar na presença de Deus, precisa obedecer a Deus, precisa obedecer. Enquanto aquele homem estava na presença de Deus, obedecendo a Deus, nada poderia lhe deter. Mas a partir do momento que ele desobedece, mudou. Ele ouviu o profeta velho, ele sai. O profeta velho manda abartar o jumento, ele monta no jumento e ele sai da cidade, triste, cabisbaixo, desobedeceu a Deus, sai triste. Chega lá na frente, tem um leão, o leão o mata, o corpo dele fica caído no chão, o jumento fica do lado, o leão fica do outro lado. O leão não comeu ele, o corpo dele, também não despedaçou a jumenta e ficou ali. Olha o final que aconteceu com esse homem. Tudo porque desobedeceu a Deus. Cuidado com o que anda dizendo o profeta velho. Sabe aquela história? O profeta velho fala: é besteira ser crente, é bobagem para a igreja, é bobagem, meu irmão, dar dízimo na igreja, é bobagem fazer isso daí. É o profeta velho. O profeta velho fala: tu não tem competência, tu não vai dar conta de cuidar de um departamento da igreja, tu não vai dar conta de pregar, tu não sabe pregar, tu não vai dar conta de cantar, de tocar,
Tu não vai dar conta de nada. O profeta velho é aquele que está sempre falando. Mas a quem devemos dar ouvido? A quem você tem dado ouvido, meu irmão? A um anjo ou a Deus? A quem devemos dar ouvido? A quem devemos ouvir? O anjo. Um anjo. Está cheio de anjo por aí falando coisa. Ou devemos obedecer a Deus? Meus irmãos, devemos obedecer a Deus através da sua palavra. Nunca dê ouvido ao profeta velho. O profeta velho, ele te fala coisa para te distanciar de Deus. Às vezes ele te fala coisa que parece bênção, parece que é uma maravilha daquilo que ele está falando, que faz sentido, né? O Satanás usando o profeta velho, e aquilo parece que faz sentido. Olha, eu acho que está certo ele ouviu um anjo, ele ouviu, mas não, devemos obedecer a Deus. Esse homem de Deus aqui, Deus falou para ele, qual era a condição? Vai lá e profetiza contra o altar. Depois vem embora, mas vem por outro caminho. Não bebe água lá, não come pão naquele lugar. Essa era a ordem de Deus, essa era a palavra de Deus, e pronto. Amém, meus irmãos? Então, meus irmãos, cuidado, não esqueça, cuidado com o profeta velho. Cuidado com o profeta velho. Cuidado com o profeta velho, com o que ele anda dizendo, com o que ele anda profetizando. Ore a Deus, peça discernimento, conhecimento, inteligência, sabedoria divina, para que você possa saber discernir entre as duas vozes, a voz de Deus e a voz do profeta velho. Estando na presença de Deus, seguindo os mandamentos de Deus, se voltando para Deus com sinceridade, com quebrantamento no seu coração, tenha certeza que você vai sempre ouvir a voz de Deus na sua vida, e você vai poder viver ao máximo os sonhos que Deus tem para a sua vida. Amém, meus irmãos? Irmãos, espero que hoje era essa palavra que tinha no meu coração para falar para a igreja, meus amados, que aqui tenha sido dito palavra de edificação, palavra de crescimento espiritual, que não fique só na informação, mas que daquela porta para fora você possa levar no seu coração uma palavra de renovo, de avivamento na sua vida, uma palavra que vai te deixar mais próximo de Deus, mais próximo de Jesus, mais próximo dos céus. Palavra que, assim como para a minha vida, vai fazer muito efeito, que para a vida dos irmãos também possa fazer efeito. Eu agradeço a oportunidade,